Então, pessoal, esta semana promete bastante, né? Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro. Devo publicar esse vídeo na terça-feira, dia 16. E o senhor Fernando Haddad voltou das férias, então. Por isso que a gente estava num cenário mais tranquilo do ponto de vista econômico, sem grandes turbulências, sem grandes notícias bombásticas. Nada nesse sentido, porque o ministro da Fazenda estava no seu recesso. Coitado, o homem trabalha muito, né? Ele merece realmente aí todo o descanso do mundo, toda a tranquilidade para de fato poder governar a economia do Brasil aí de uma forma competente, de uma forma realmente muito bem eficiente, igual ele tem feito nos últimos tempos, né? Fernando Haddad está de volta com grandes bombas na mão, aí, com grandes situações complexas a resolver, a saber aqui principalmente a questão da reoneração da folha de pagamento, que é realmente aquilo que mais impacta os cofres públicos do governo Lula num primeiro momento aí, tanto que todas as fichas dele estão apostadas, estão lançadas na reunião que ele vai ter com o senhor Pacheco, se tudo continuar como previsto na quarta-feira. Então, em breve teremos aí o desfecho desse cenário, né? Mas antes de continuarmos a falar sobre isso, então, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui? Fernando Haddad volta ao trabalho, então volta à labuta, com várias questões aí mal resolvidas com o Congresso Nacional, muitas das quais são iniciativa dele, né? A principal, conforme eu adiantei, é a questão da desoneração ou reoneração da folha de pagamento, que é a grande queda de braço do começo deste ano do governo Lula em relação ao Congresso Nacional. Tem também a questão das emendas parlamentares que está na pauta, que está na discussão aí. Então, realmente, qual que é o ponto aqui da desoneração? A grande briga que está rolando. O Congresso Nacional aprovou isso aí de uma forma unânime, né? Praticamente unânime. A prorrogação da folha de pagamento por mais 4 anos, a desoneração da folha de pagamento, que é uma ótima medida para as empresas, uma ótima medida para a empregabilidade no Brasil, só que isso representa uma renúncia fiscal por parte do governo federal que não estava prevista no orçamento. Então o Lula vetou integralmente essa desoneração, a manutenção da desoneração da folha. O Congresso Nacional derrubou o veto e o pessoal aí do governo Lula, com o Fernando Haddad como cabeça, como chefe desse movimento, editaram uma medida provisória voltando com a oneração da folha de pagamento, desdizendo totalmente aquilo que o Congresso Nacional havia aprovado dias antes. Então, claro que foi uma sacanagem muito grande do governo federal, foi uma intervenção grande por parte do governo junto aí ao poder legislativo. Não deveria haver esse tipo de atrito assim de um poder interferindo no outro. Mas então, a situação está arranhada entre o poder executivo e o legislativo, de forma que vários líderes do Congresso Nacional pediram, solicitaram ao Pacheco que devolvesse a MP de uma vez, que nem sequer apreciasse a história. Chegou ali nas mãos dele, o pessoal volta do recesso do parlamento, do Congresso Nacional, no comecinho de fevereiro. Então, o que foi solicitado aí pelas lideranças dos partidos chegando ali a MP na mão dele, devolve isso para o governo federal, nem avalia a questão. Isso aí, eventualmente, poderia acabar indo parar no STF, conforme eu já adiantei aqui em outros vídeos, né? Mas o Pacheco disse que não vai agir assim, dessa forma. Ele quer um pouco mais de diálogo aí. Imagino que esse diálogo envolva alguma coisa, né? Com o governo. Ele disse aqui o seguinte, falou recentemente aí que está sendo pressionado pelos líderes dos partidos, né? Para devolver a MP para o Poder Executivo sem apreciar a medida e nada desse tipo, né? Só que no dia 9, o Pacheco adiantou o seguinte, né? Aqui, ó, não tomarei decisão de devolução no caso da MP sem conversar com o ministro, pessoal do antagonista, não é ministro da Economia não, ministro da Fazenda. Vamos corrigir esse negócio, né? Vocês colocaram aqui, ó, ministro da Fazenda. O pessoal revisa mal pra caramba os próprios textos, né? Mas ele disse aqui então, não tomarei decisão de devolução sem conversar com o ministro Fernando Haddad. É importante esse diálogo entre o legislativo e o executivo, porque todos nós queremos dar a sustentação fiscal para o que abraçamos, que foi a busca pelo déficit zero. Isso precisa de uma arrecadação que seja compatível com os gastos que temos. Então ele não fechou a questão aqui definitivamente, e afirmou de uma forma bastante clara que quer conversar com o Haddad, quer sentar ali para bater aquele papo republicano com ele e tudo mais, né? E disse o seguinte,
que o envio dessa MP causou uma estranheza entre os líderes da casa ali do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, aliás, do Senado de forma específica, né? Estranheza é pouco, né, senhor Pacheco? A coisa realmente foi muito mais um ultraje aos poderes do Congresso Nacional. Ele disse aqui o seguinte, né, que a MP gerou estranheza porque ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se posicionou por mais de uma vez, seja aprovado o projeto, seja rejeitando um veto do presidente da República por maioria expressiva aí, né? E haveria percepção, então, do Colégio dos Líderes do Senado de que há um vício na medida provisória, ou seja, ela seria inconstitucional. Eu tendo a achar isso também, porque não faz o menor sentido dentro do sistema político brasileiro, a divisão de poderes e tudo mais, você ter o Congresso Nacional aprovando algo ali, inclusive com a maioria que foi aprovada, né? Aí o presidente veta a maior parte do texto ou o texto na totalidade, o Congresso Nacional derruba todos os vetos do presidente e logo na sequência vê uma MP contradizendo o que foi aprovado e confirmado, ratificado pelo Congresso Nacional. Realmente, para mim, não parece algo permitido pela Constituição Federal, mas o STF, nesse caso, claro que vai ficar do lado do governo Lula, né? Então, o pessoal aqui está avaliando o que fazer, o pessoal do Congresso Nacional, com certeza. Se o Pacheco ainda não falou abertamente qual que vai ser nessa história e qual vai ser a decisão e tudo mais, é bem provável que eles estejam batendo um papo ali nos bastidores, aproveitando esse recesso para chegar com a coisa muito bem amarradinha ali em fevereiro. Para mim, o Congresso Nacional não vai aceitar essa derrota por parte do governo Lula. Vai ter alguma coisa nessa história, ou eles vão simplesmente derrotar o Lula legal nessa questão da desoneração, ou vai ter um preço muito caro a ser pago pelo Molusco para que a coisa seja realmente levada adiante conforme o texto da MP, aquela reoneração escalonada até chegar lá em 2027, né? Então, de fato aqui, o Fernando Haddad vai se encontrar com o Pacheco e isso aqui vai ser muito importante para o futuro da economia do Brasil, futuro assim de curto prazo, os próximos meses, com certeza, né? Então, isso aqui tá fazendo o pessoal, inclusive, da área técnica do Ministério da Fazenda ficar quebrando cabeça para tentar custear os gastos aí, né, oriundos dessa desoneração fiscal, que é uma renúncia fiscal por parte do governo, né? Aquela história, cortar despesas ninguém vai. Então eles precisam tirar dinheiro magicamente de algum lugar, roubar um pouco mais a população aí, né? Inclusive, o que está sendo colocado em cima da mesa, se não surgir uma solução para esse impasse, ou seja, se o Congresso Nacional disser não e os técnicos não conseguirem pensar uma alternativa, então eles vão ter que alterar a meta do resultado primário aí, e isso vai começar a ser colocado em cima da mesa também. E aí você começa a atrapalhar um monte de coisas, por exemplo, a questão da taxa Selic, né? Pois é, lembrando que estamos no último ano do mandato do Campos Neto enquanto presidente do Banco Central, tenho certeza que ele não vai terminar esse ano de mandato dele sendo subserviente ao Lula. Se precisar fazer alguma coisa no sentido de controlar a inflação, uma possível inflação com esse aumento do déficit público, ele vai fazer isso com certeza, né? Então, o mercado tem precificado atualmente a Selic para o final de 2024 em 9,5% ao ano, sendo que em agosto do ano passado o mercado esperava, a expectativa era de 9%. Então houve uma piora nesse cenário aqui bastante considerável, né, nas expectativas, melhor dizendo, do mercado financeiro. E se você entrega uma mudança da meta fiscal aí, subindo o déficit para, sei lá, 1%, provavelmente o governo Lula vai começar a trabalhar nesse patamar aí, então realmente a tendência é que os resultados, as previsões do mercado financeiro para os resultados de 2024 fiquem ainda piores também, né? Sendo que nós ainda não temos um boletim Focus bem consolidado aqui, aliás, acho que saiu hoje, né? Mas eu não cheguei a olhar aqui, falando a respeito das previsões sobre o IPCA e tudo mais, né? Mas, de forma geral, tudo vai depender, tá tudo incerto, tá tudo nebuloso. Todas as mudanças nas expectativas do mercado vão depender dessa semana agora, do que for decidido, do que for acordado, ou simplesmente da briga que vai rolar ali, da discussão, do debate que não vai chegar em um acordo entre o Pacheco e o Fernando Haddad, porque é isso que vai determinar quais serão os primeiros passos tomados pelo Congresso Nacional quando do retorno do recesso, né? Lembrando que tem ainda a questão das emendas parlamentares que o Lula vetou, o Congresso Nacional também vai votar isso aí.
Quem sabe essa história não entra aí no meio das negociações para se chegar no meio termo. Ainda está cedo para a gente ver. O que a gente sabe com certeza é que o Fernando Haddad vai mesmo pro tudo ou nada nessa semana aqui. O sucesso, entre aspas, dele enquanto ministro da Fazenda depende disso. Lembrando que qualquer bola fora que ele der e qualquer derrota fragorosa que ele venha a sofrer, provavelmente ele vai ser chutado para fora do governo, porque realmente o PT quer vê-lo pelas costas, ele não tem grande apoio dentro do partido do Lula, dentro da base aliada. Molusco tá mantendo ele lá porque, querendo ou não, o mercado ainda gosta do Haddad, o mercado sabe que o Haddad é a melhor coisa que tem no governo péssimo do Lula, né? Então, não é bom, mas tem muita coisa pior por lá, então, realmente Fernando Haddad está conseguindo se segurar ali pelas pontas. Agora o futuro dele e o futuro da economia no Brasil certamente dependem dessa reunião que ele vai ter em breve com o Pacheco. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos então, né? Mas antes, então, qual é a sua opinião a respeito desse tema? Tô me confundindo todo aqui. Deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.